Entrevista. Mesmo, entrevista aqui no nosso Jornal da Xodó, com a empresária Rose Araújo, jornalista e empresária, claro, no ramo de bares e restaurantes aqui da nossa capital. E nós vamos falar um pouco sobre empreender, né? Não é fácil, né? Claro, não é fácil, você precisa ter ali um trabalho árduo, gostar primeiramente do que realmente vai fazer, se disponibilizar e ter tempo, viu? Tem que estar ali, ó, firme. Não adianta você montar um negócio e se afastar. Você tem que estar dentro, de manhã, de tarde, de noite. Eu acredito que seja isso, né, Rose? Muito boa tarde pra você, viu? Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Isso, né? E nós vamos abordar temas importantes ligados ao empreendedorismo, principalmente, né? Parece no caso dela, a família toda, né? Toda a família empreendedora, ela, os irmãos, os pais, né? Seu Renato, o Renatão. Os esposos, todo mundo entrou na turma, família toda. Futuramente os filhos. Os filhos integrados, isso faz parte, né? E eu começo perguntando assim, esse empreendedorismo vem da essência familiar, isso? Vem da essência familiar. Meu pai, né, Renatão, minha mãe, Josefa. Quando minha mãe estava grávida, meu pai abriu o primeiro bar dele, no Conjunto Augusto Franco. E eu já nasci dentro da barriga da minha mãe, eu já estava em uma cozinha. Então minha mãe era a cozinheira e eu na barriga dela. E desde então foi esse ramo de restaurante. Meu pai tem 41 anos de ramo de restaurante. Nós trabalhamos com ele até os meus 33 anos. Eu trabalhei com meu pai. Foi quando a gente decidiu seguir carreira solo, né? Isso. E nós, meus irmãos e eu, a gente abriu o primeiro restaurante e daí então seguimos. Pô, são quantos irmãos? Mas eles como espelhos, né? Meu são pai quantos sempre. Irmãos vocês? São quatro filhos, né? Filhos, Eu e mais né? 3. Todos no mesmo segmento. Todos no né? mesmo ramo. Desde pequenos nós trabalhamos no ramo de restaurante. Isso aí, Eduardo. Comecei com 14 anos. Que bom, né, Eduardo? Rose, a gente tem percebido que o modelo familiar voltou. Décadas atrás isso tinha, né? As pessoas estavam confundindo, mas a gente tem percebido que os resultados são positivos. As famílias, quando elas estão voltando aos negócios, né? Dos seus pais, dos seus avós, tem dado certo no Brasil inteiro. Isso se deve a quê? Eu acho que é uma questão que você aprende, você convive desde pequeno, né? Então, assim, exemplo da minha família. Desde pequeno, a gente vê o meu pai trabalhando. Aí ele colocava a gente para fazer alguma função, desde pequena também. E isso, eu acho que isso você acaba se estimulando, né? Vai estimulando. Se for realmente do seu propósito trabalhar com aquele setor, vai ser. Eu acho que no caso da minha família foi isso. Eu acho que não foi uma imposição do meu pai. Certo. Eu acho que tinha que ser. A gente foi se apaixonando, né, por aquilo. Isso. E naturalmente foi surgindo. Eu acho que dá certo quando é dessa forma. Sem a pressão, né? Quando é uma imposição, quando você não gosta, eu acho que não dá certo. Não dá certo. Rose, e o empreender? Como é que você pode falar sobre esse tema importante? Então, empreender é algo assim que eu costumo falar que tem a ver com um propósito. É você querer, não para você, é você querer um pouco resolver um problema da sociedade, é você querer fazer algo para tocar a vida das outras pessoas. Certo. Não é só fazer, eu quero empreender para eu ficar rica, para eu conseguir isso, para eu conseguir aquilo. Não, se você for com esse pensamento, você logo é derrubado nos primeiros obstáculos, isso, porque os obstáculos são muito grandes. Então, assim, você tem que ter realmente um objetivo, um propósito, que é alcançar a vida de outras pessoas e através do seu trabalho, você também poder, eu digo que é transbordar. Eu tô nessa fase que eu penso muito assim, se o meu trabalho não estiver transbordando para outras pessoas, eu não tô fazendo nada aqui. Então, assim, eu digo, eu venho trabalhar aqui não só por mim, mas eu venho também pelo chefe da cozinha, pelo gerente, pelo cozinheiro, por outros empregos, pelos meus clientes. Se desfrutam ali do seu exatamente, para gerar oportunidade, gerar renda para outras pessoas. Se for só para mim, eu não aguento. É verdade. Não se sente, né? Eu estava observando, Baritinha e Rose, quando fala em empreendedorismo, todo mundo às vezes empreende porque nasceu um ramo. Eu lembro umas décadas atrás, quando as pizzarias chegaram, todo mundo abriu pizzaria. Certo. Quando é que a gente percebe que a gente não precisa acompanhar todo mundo e seguir o nosso próprio instinto de o ramo é esse? Então, foi assim, meu pai foi assim. Ele foi o primeiro restaurante aqui de Aracaju. E eu acho que a gente herdou muito isso dele também, né? De fazer um pouco diferente. A gente procurou fazer diferente. Quando a gente começou a abrir os nossos primeiros restaurantes na Orla, que o primeiro foi o Atlanta, a gente procurou fazer diferente. O que é que não tem?
Então, assim, conversando muito com pessoas que foram também agregando, o que é que falta, né? Pesquisando. Sempre a gente procura fazer o que é que não tem. Então, assim, agora o boteco original. Não tem um boteco na orla. Opa, não tem um boteco. O que é que precisa? O que é que tá faltando? Então, a gente vai procurar um nicho que não tem. Um diferencial. Um diferencial. Eu tô sempre procurando um diferencial. A gente acabou de chegar agora de uma viagem, então assim, eu sou muito focada nesse ramo. Era isso que eu ia perguntar, como é que você cria as temáticas dos restaurantes? Porque cada um é mais bonitinho do que o outro, né? E cada um com sua característica individual, né? Verdade. Isso, eu gosto muito de estar pesquisando. Quando eu não estou trabalhando, eu estou em casa assistindo programas de culinária, programas de chefes culinários que estão viajando pelo mundo. Quando eu estou viajando, eu também estou vendo o que é que está acontecendo. Eu gosto sempre de estar, eu sou muito apaixonado pela área. Então, assim, pra mim, eu sempre estou enxergando alguma coisa para poder agregar. O além, né? Além, eu não gosto de também ficar no conformismo, não ficar acomodada. Não, tá bom, não. Vamos procurar o que tá faltando. Mesmo estando bom, parece, pode ficar melhor. Parece que às vezes, veja, a bebida é a mesma em todo canto. Certo. Mas o local diferenciado parece que ele traz né? Ele agrega. Ele né? agrega de tal forma que é impressionante, né? Às vezes um detalhe arquitetônico muda tudo. A bebida é mesmo em todo canto. Isso. Mas aquilo. O contexto do ambiente, né? do ambiente. É você também, eu penso assim, é fazer também com que a sua equipe, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Fazer com que a sua equipe também entenda isso. Que façam também eles serem, assim como a gente, apaixonados. Porque eles vão somando, não adianta você estar numa gestão se é quem está lá na frente, que são os garçons, que são os cozinheiros, não tem esse mesmo entendimento. Então tem que ser uma roda, uma harmonia, que gira, uma harmonia, que é um ciclo que se cria desse amor pelo que se faz dentro da arte de servir, né? É isso aí. Olha, vamos à capital do sertão, com Aparecido Santana. Quem sabe a Rose também não migra, né? Com toda a estrutura que tem para a capital do sertão, a cidade hoje que mais se desenvolve, né? Naquele eixo ali do nosso médio sertão. E Aparecido Santana vivencia esse dia a dia aí, né, Aparecido? Muito boa tarde, meu amigo. Excelente tarde para todos que nos acompanham, para nossa entrevistada, a Rose. E obrigada. A minha pergunta, Rose, é o seguinte: hoje muitas pessoas empreendem, mas nem todos têm essa visão que a senhora tem de pensar o negócio como algo que vai fazer a diferença, como algo que as pessoas de fato necessitam daquele produto que está sendo oferecido. Eu queria saber da senhora, por exemplo, qual é o papel hoje de instituições como Sebrae, que oferece cursos profissionalizantes, né, para que essas pessoas possam empreender de uma forma mais segura, planejando, porque muitos acabam fazendo aquilo, né, da maneira errada e acabam não dando certo. Qual a dica que a senhora daria para essas pessoas? Fundamental. Desde sempre nós tivemos participando de vários cursos do Sebrae, sempre foi incentivado, a gente sempre está fazendo parcerias. E eu acho que para quem está começando, não pode começar sem ter esse apoio do Sebrae de forma alguma. Desde sempre a gente fez curso de manipulação de boas práticas, de gestão de estoque, sempre em parceria com o Sebrae. Eu acho fundamental. Hoje em dia a gente já tem mais conhecimento, mas sempre está fazendo atualização. Estudando sempre. Você não pode começar só se jogar. Certo. É importante se jogar em termos de atitude, certo, de coragem, isso, mas com os pés no chão, sempre a buscando parceria. Tem que ser dada, mas sempre com os pés no chão e buscando conhecer. Você faz o estudo do cliente. Porque muito obrigado, Aparecido. Um abraço, viu, meu irmão? Porque me parece, Paretinho, que cada cliente você tem que fazer a análise do perfil dele, né? Porque, repara, às vezes quando a pessoa não estuda, muita gente pega nesses lugares de refeição, onde você vai se distrair, um som altíssimo. Geralmente quem vai para os lugares gosta de conversar. E às vezes o volume é muito alto, né? Você pensa que está agradando o cliente, mas às vezes o perfil é de bater papo, né? Então não tem que fazer também um estudo da sua clientela? Com certeza tem. Por exemplo, em um dos restaurantes da gente, que é um perfil mais jantar mesmo, mais refeição, mais familiar, o som sempre é voz e violão, um pouco mais ameno. Aí já chega no boteco, final de semana, você já bota um sambinha, né? Porque todo perfil tem essa questão diferencial, a gente tem que estar muito atento. E no dia a dia, porque às vezes também você imagina que você abre uma coisa, vai ser um perfil, e ela vai migrando e você observa, não foi isso que eu pensei. O público vai mudando, aí você, peraí, ou você vai naquele público que tá indo, ou você puxa e volta para o que você pensou. Então você tem que estar muito atento no dia a dia, porque é dia a dia mesmo. Administração e empreendedorismo é dia a dia. Olha, da capital do sertão, nós vamos à capital do bairro São Francisco, com Robson Martins, também tem perguntas a fazer a empresária Rose Araújo. Vamos lá, Robson. Muito boa tarde, meu amigo.
Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, Bareta Filho, Eduardo, Valquíria, Daniel e a nossa entrevistada Rose Araújo. Receba, inclusive, um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Rose, muito dizem, né, que o empreendedor no Brasil é complicado. Você comunga dessa ideologia ou prefere se pautar em uma análise de mercado? Muito obrigado. Boa tarde, obrigada. Realmente, empreender não é fácil, certo? Porque a gente lida com muita burocracia, um sistema de impostos muito grande. Então, assim, é preciso você ter disciplina, persistência. Porque você erra, tropeça, mas você tem que se levantar. E cada vez que você erra, você tropeça, mas você aprende. Então, tudo vai sendo uma compensação, um equilíbrio. Não é fácil, de fato, tem insegurança, né? Mas é importante sair da zona de conforto e fazer acontecer, porque você tem que focar no seu objetivo. Então, assim, quando você está realmente focado no seu objetivo, você vai vencendo todas as barreiras e vai, de fato, de alguma forma chegar, mesmo que você tropece. Mas é importante realmente dizer que não é fácil empreender no Brasil. As barreiras são imensas. Muito obrigado, viu, Robson? Um abraço a todos aí do Baixo São Francisco. Só uma pergunta aqui do Carlos Alberto, rapidamente, relembrando um pouco da experiência, né, e das dificuldades vividas aí durante o período da pandemia. Ele pergunta como é que foi enfrentar essa pandemia nesse setor que foi realmente muito afetado. Carlos Alberto, viu, lá do Orlando. Boa tarde, Carlos Alberto. A pandemia não foi nada fácil. Eu me lembro que a gente teve que escolher, ou a gente pagava os colaboradores, ou a gente pagava os boletos. Aí chegou uma época que a gente dizia, foi 17 de março, eu me lembro como hoje, e a gente teve que escolher. A gente pegou um bolo de boletos desse tamanho, joga pro lado, não vai pagar ninguém, fornecedor. Vamos pagar os colaboradores, vamos dividir o que tem aqui entre a gente. Pegamos o que tínhamos de cereais, de comida, e faz uma divisão geral para todo mundo, cada um leva um pouco para casa e vamos aguentar o barco. Aí foi passando esse período, foi muito difícil, quando retornou também, aqueles horários restritos. E assim, não foi assim... Uma decisão difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. E assim, quando a gente começou a fazer delivery, que a gente não tinha delivery, aí a gente ia final de semana pro restaurante e via aquilo tudo fechado, já surgindo aquelas teias de aranha, e a gente tentava manter o máximo que podia, mas assim, eram meses inteiros fechados. Quando a gente retornou, teve que fazer toda aquela remanutenção. Foi um período muito complicado mesmo. Até para lembrar. E nem todo mundo sobreviveu, eu lembro, né? eu fico triste. E nem todo mundo sobreviveu, né? Nem todo mundo sobreviveu, exatamente. Tivemos que fazer empréstimos, o Pronamp foi muito importante. Se não fosse realmente, de fato, para ter esse retorno, para poder reativar, porque quando a gente voltou, os boletos voltaram. Os nossos fornecedores foram muito, né, amigos, realmente. Fica aí os boletos. Certo. Quando voltou, renegociamos sem juros, sem acréscimos, fomos pagando aos poucos, e aos poucos as coisas foram clareando. Que drama, né? Foi um drama. Difícil, né, para quem viveu. Rose, eu acompanhei a história de alguns restaurantes até pela idade, né? E essa sempre foi a minha dúvida. Quando é que a gente percebe que aquele nosso ramo, mesmo que outros ramos estão dando certo, mas aquele que eu estou, se eu não desistir, ele vai permanecer? Ele vai permanecer como assim? Mesmo quando muita gente está migrando para outras coisas, olha, a tendência está sendo para cá, mas eu insisto, eu acredito nesse meu segmento. Eu falo que é questão de você realmente ter propósito e gostar do que faz. Muita gente entra no ramo de restaurante porque se imagina que é um ramo, ok, vou ganhar muito dinheiro, eu entendo um pouco de comida, eu entendo um pouco disso, mas se você não tiver realmente disposto a abrir mão do seu final de semana, a abrir mão do seu dia a dia, de muito lazer familiar, para estar ali se dedicando e achar que você vai investir o dinheiro e a coisa vai acontecer, ela não vai acontecer, entendeu? Ela vai acontecer se você de fato estiver lá, no dia a dia. Hoje em dia a gente se dá o luxo de poder sair um pouco mais, porque a gente já tem um pouco mais de experiência, já conseguiu montar uma equipe que a gente confia, que trabalha junto, mas realmente no começo, quando era o período difícil, eram noites e noites sem dormir. Então assim,
Não é imaginar que vai fazer e acontecer, não. Tem que ficar ali no dia a dia mesmo. Perseverar, né? Perseverar. Operacional, gestão, todo o tempo todo. Olha, a Tati Soares, lá do Augusto Franco, ela pergunta: como é para você ser uma mulher empreendedora? Eu gosto, eu me sinto muito feliz e orgulhosa da minha história. Apesar de não ter sido fácil, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Com o meu pai e com a minha mãe. Eu passei por todas as funções de um restaurante, né? Então, assim, hoje eu nessa função de gestão, eu me sinto muito orgulhosa. Então, assim, quando eu me vejo nessa questão de empreendedora, por eu ter sido muito operacional, eu imagino que eu consigo ver as pessoas realmente como pessoas. Né? Eu não gosto, lá na nossa empresa não existe isso de destratar, de falar com a pessoa de forma rude. A gente senta, conversa. Então eu acho que a empreendedora feminina, ela traz esse lado mais humano. Certo. Ela tem uma visão mais sensível e ao mesmo tempo ela consegue, né, tá antenada, porque a mulher, eu creio que a mulher, ela é muito, né, 360 graus. A mulher tem um campo de visão muito maior. Tem um campo, né? de visão muito maior, eu acho. Então, eu acho que nós somos meio broquinhos. Eu acho. A mulher tem essa sensibilidade, né? Consegue ter visão ampla, né? Enxergar e ter algumas percepções que nós homens às vezes não temos. A gente esquenta a água e ainda deixa a água queimar. E eu gosto sempre de incentivar que as mulheres empreendam, não tenham medo, entendeu? Se você do ramo de cabelo, invista, não tenha medo, vá mesmo, você tem que ir, porque se você ficar esperando a oportunidade perfeita, ela não vai surgir nunca. Olha só, uma outra pergunta aqui do Alberto Lima. Você falou um pouco na questão da sua equipe, né? De todos os seus colaboradores, mas não é fácil, né? É um segmento muito difícil com as nossas leis trabalhistas, né? Como é que você enxerga isso? Como é que vocês têm feito, né? E como é que tem sido essa relação, né, com toda a equipe? Então, Alberto Lima, né? Boa tarde, Roberto. A gente sempre procura trabalhar pautado, né, dentro de toda a lei trabalhista, né? Toda essa questão de horário. O ramo de restaurante não é um ramo fácil, porque ele não é um ramo de horário fixo. Por exemplo, uma loja de shopping que abre X, fecha X. Certo. O restaurante, ele sempre se alterna. Agora mesmo nesse período de julho, a gente já abre um pouquinho a mais, porque é período de férias, então ele sempre está migrando um pouco essa questão de horário. Mas a gente sempre procura trabalhar dentro de todas as leis trabalhistas, que realmente não é fácil. O setor de restaurante, para conseguir pessoas qualificadas, também é um pouco difícil, porque nem todo mundo está disposto a trabalhar fim de semana. É um ramo que às vezes encontra dificuldade, né? Encontrar pessoas que estejam dispostas, mas a gente tem, graças a Deus, conseguindo êxito. Olha, 13h27. Deixa eu mandar Meu pai já teve aqui. Restaurante, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Natal, Ano Novo, que a gente tinha que se reunir, todo mundo no restaurante do pai e da mãe, todo mundo trabalhava junto para poder ajudar, um ajudava o outro e para poder estar junto naquele momento, né? Imagina, então eu sei como é que não é fácil. Não. E lidar realmente com o público, né, com comportamentos. É que eu digo a Valquíria, são os anos, né? Você me lembrou agora anos, eu me lembrei de ânimos, né? Porque às vezes você precisa estar ali contendo os ânimos daquelas pessoas que às vezes várias não respeitam, vezes, né? Não é fácil, né? Carteiradas, inclusive, você sabe com quem está falando. Isso, é isso, então os ânimos, você me lembrou do ânimos. Não, e quantos apareciam pro meu pai para falar assim, sou amigo da Valquíria Miron. Olha. Aí queria comprar fiado. Aí já aproveitava, né, o ensejo, minha amiga, eu tô aqui, antes de ir embora eu vou aí falar com você. Mole, menino. Olha, só mandar uns abraços aqui para a Lady Jane, todos os nossos ouvintes acompanhando essa entrevista muito bacana com a Rose Araújo. Olha, a Lady Jane lá em Glória, o Samuel do Bela Vista, o Robert Val, o Eudes na Piabeta, a Rainete lá no Marcos Freire 3, a Valdeci também na Piabeta, o Damião lá do Lamarão, o Miúdo lá em Monte Alegre, né, o Marcelo em Itabaiana e o senhor Antônio aí, Antônio patrulheiro também fiel e telespectador fiel lá no Novo Paraíso. Muito obrigado. Muita gente, né, Martinho? Muita gente. Ô Rose, alimento, veja. Restaurante, geralmente, quando a gente escolhe, ele tem né? A gente vai principalmente pela comida, por aquilo que ela... Como é conviver com essa realidade, já que nós estamos mudando muito? Muita gente já com tendência vegetariana, outra, né? Vegana e outros com idade mais avançada. Porque a figura de quem cozinha é fundamental para o nome do restaurante e todo mundo adoece. Essa fica sempre a minha dúvida, né? Como é que a gente faz para que aquela pessoa que é responsável pela comida, um dia que ela adoece e eu não perceber como cliente que a comida é a mesma?
Então, a gente trabalha, né, com relação a essa questão das mudanças da culinária, a gente sempre vem se adaptando, né? Já mais ou menos 1 ano e pouco que nós inserimos em nosso cardápio, né, opções veganas e vegetarianas. E até quando não, tem um cliente que tem alergia a camarão, que ele prefere um prato que tenha camarão, mas que tire o camarão, a gente adapta. O chefe vai até a mesa, se for o caso, e ele faz de acordo com o gosto daquele cliente específico para poder adaptar. Porque é importante também, né, tá se adequando a essas questões, sim. E com relação a esse fato do sabor, manter o padrão, é você ter a ficha técnica, né? Porque assim, se o cozinheiro hoje ficou doente, mas o outro cozinheiro ele vai seguir né? a ficha técnica de acordo com o que é. Isso. Não é sempre uma pessoa só que faz. A gente gosta de trabalhar com a equipe fazendo um pouco de tudo. Essa semana, um faz uma coisa, na outra migra, vai rodando para que todos saibam fazer também. Porque no dia que aquele não tiver, não muda o padrão, outro... né? Eu almocei muito lá, Baretinho. Graças a Deus que ela não me conhecia, porque eu comia bem. Quando eles estavam lá, muito olha, boa mesmo comida. É isso, olha, 13h31, vamos ao intervalo comercial. No retorno tem mais participações, entrevistas e, claro, esclarecimentos para você que tá aí, ó, buscando empreender. Se espelha aí. E que horário bom, né? Falar de comida, né? Não fale não, Eduardo, já tô pensando aqui na minha... Como é? Meu escondidinho, viu? Exatamente. Daqui a pouco eu arrocho ele aí. 13h31, voltamos já. E claro, na força do empreendedor, o nosso Sebrae, né? Você busque auxílio com os nossos consultores, vai lá, tire as suas dúvidas, né? Vai empreender, que também é muito importante. Se você já carrega em si essa vocação, mas claro, busque quem entende realmente do assunto. Sebrae, na força do empreendedor, nós voltamos já. Agora 13h36 aqui no nosso Jornal da Xodó, hoje com um tema muito importante, né? Nesse dia do empreendedor, trazendo a grande empreendedora, empresária, a Rose Araújo, né? Que comanda aí seus restaurantes, seus bares aqui na capital com muito ponderamento, né? Com muita simpatia e respeito aos seus clientes. E as pessoas participando, interagindo conosco. E eu aproveito para mandar um abraço para a Selma, lá em Feira Nova. Muito obrigado, Selma. A Neide de Boboi, lá em Monte Alegre. Olha só a audiência do nosso jornal. O Marcos Veloso, em Glória. A Cláudia Santana, em Itabaiana. E o José Alves, em Riberópolis. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Olha, Rose, nós tivemos aí esse período, né? Que foi o período junino, marcando aqui a nossa capital com diversas atrações. E o que representou para os bares e restaurantes este movimento, essa intensidade durante esse período junino? O período junino, geralmente, é o começo de um período muito bom para o ramo de restaurantes, porque junho é festas juninas e também férias escolares, né? Aí julho vem as férias escolares de outras regiões e acaba que os turistas acabam chegando também aqui, né, em Aracaju. São João, de fato, antigamente, quando eram alguns menos dias, né? O movimento era bom. E esse ano também foi bom. A gente esperou que realmente seria um pouco melhor, mas a gente também entende que é um processo de construção. Certo. Foi o primeiro ano, né, que teve esse resgate de 30 dias de festa. Você acredita que ajustes irão acontecer? Sergipe é o país do forró. Então, assim, eu acho que vieram muitos turistas, mas eu tenho muita confiança que próximo ano virão ainda mais. Isso. Também com a reforma do aeroporto, eu acho que é um caminho que está sendo construído muito importante, que eu acho que a gente vai chegar de fato onde que equalizar se espera. Isso, né? Equalizar, exatamente, um equilíbrio. Uma questão da antecedência das festas, você divulgar isso ajuda bastante? Não, isso foi muito bom, porque realmente esse ano teve um pouco de antecedência e ficou uma programação melhor. Foi diferente, não foi desse ano? Para quem veio também, muito turista da Bahia, de Alagoas e também de outros estados do Nordeste. Eu acho que a programação antecipada ajuda muito, porque as pessoas entenderam de fato que, olha, vai ter festa em Sergipe, vamos voltar, né? A coisa lá tá boa. Então, realmente vieram com muita expectativa, e eu acho que foram atingidos, porque a festa foi bonita e realmente foi orgulhoso. Isso, alguns pontos serão revistos, né? Você acredita? É importante, claro, sempre acontece. Mas a iniciativa aconteceu, né? Fundamental. Isso. Olha, o Fernando Soares, lá de Propiá, ele veja que o atendimento de vocês é diferenciado e há uma preocupação de vocês em primar pelo atendimento. Eles passam por capacitação. É isso? Parabéns para vocês. Ou seja, na questão de toda a equipe, né? Tem essa preparação.
Tem sim, sempre é assim, porque o primeiro contato do cliente é com o garçom, né? Com a recepcionista, com o garçom, com o cumim que leva a refeição à mesa, com o maître. Então tem que existir uma simpatia, porque o nordestino de si, ele é um povo muito simpático, e as pessoas quando chegam, não só as pessoas da nossa terra, mas também os turistas, esperam isso. Eu acho que o sorriso faz toda a diferença, então a gente sempre prima. Vamos sorrir para o cliente, vamos identificar, chegar a se apresentar, para o cliente não ficar, oi, não diga. Simpatia, né? Exatamente, eu sou fulano, estou aqui para lhe atender. E fazer aquele primeiro contato, acontecer que o cliente se sinta acolhido. É importante isso. A gente sempre está fazendo cursos de atualização para que as pessoas... Ajudar na escolha do prato, né? Exatamente, porque o garçom tem que entender o cardápio. Se o cliente pergunta, tem muito turista que chega, ele não sabe comer caranguejo. Então, assim, muitas vezes o garçom tem que ensinar o turista a comer o caranguejo. Então, assim, ele tem que ter simpatia, tem que ter o jeitinho para poder fazer acontecer. Isso é muito importante, até porque o cliente, ele se sente prestigiado, né? Valorizado, né? Isso é muito bom. Não é só, você não está ali só para ganhar aquele dinheiro. Os três tá ali para itens servir da, e ele da sair, pesquisa. né? Os 3 itens da pesquisa do comércio: preço, qualidade e atendimento. Eu fiquei surpreso que o maior item quando a pessoa procura um local é o atendimento. Marca, né? Claro. Quando eu fui bem atendido, é impressionante. É aquilo que você carrega isso. E o pior que a notícia, né, do mau atendimento dissemina, né? Você acaba participando a um outro amigo que já queira ter alguma dúvida. A pesquisa ela atinge 10 pessoas. A outra, o bom atendimento, você chega a 3, 4. A gente costuma dizer, exemplo, o garçom. O garçom, ele tem o poder de resolver muita coisa ali na frente. A cozinha, ocasionalmente, erra, porque somos humanos. Isso. Às vezes ocorre um erro. Mas se o garçom lá na frente, com um bom atendimento, com um jogo de cintura, ele consegue resolver, o cliente sai satisfeito. Mas se o cliente for mal atendido, não tem comida boa, não tem cerveja gelada, não tem nada que resolva. É verdade. Olha, e aproveitando aí também essa questão da programação antecipada, dos eventos, o Eduardo Santos, lá do Orlando Dantas, ele aproveitando aí o assunto festa, vocês já se prepararam aí para o Precaju 2023? Olha só, tá vendo? Ó? Tá vendo como que o Eduardo já tá pensando no Precaju, tá vendo? Nós estamos pensando o Precaju esse ano de uma forma diferente. Ano passado a gente foi um ano primeiro, que nem esse do São João de 30 dias de festa, né? A gente observou algumas coisas que a gente precisa adaptar e estamos analisando como vai ser feito, né? Essa forma do cliente poder aproveitar o Precaju do bar. Estamos ainda analisando como vai ser a nossa programação. Como se fosse um camarote. Isso, o camarote, justamente. Isso aí é uma forma dele estar ali em contato com os trios, né? Ano passado também foi a retomada, né, do Precaju, então eu acredito que esse ano vai ser muito maior a quantidade de turista, porque ano passado foi justamente a primeira visão, né? A nossa orla, né, Rose, ela tem sido palco de grandes eventos, né? Ela ganhou uma dimensão muito forte, né? Então, para os bares e restaurantes ali da orla, isso tem se somado muito bom, né? Muito positivo, né? Não, isso é importante. Durante todo o ano, além desses eventos, né, pontuais de Precaju, festas juninas, temos também muitas corridas que ocorrem na orla. As famílias ficam aguardando seus parentes participarem das corridas. Então, sempre é importante estar fomentando naquele espaço, né, que eu acredito ser o espaço mais turístico da cidade, esses eventos, porque sempre soma. E a gente tem que estar se qualificando para poder estar também agregando. Não adianta ter o evento e aí o cliente chegar no bar e não ser um bar que a pessoa se sinta satisfeita. É o retorno, né, Rose? Que comprova que tudo foi bem feito, né? Exatamente. Essa capacidade da gente trazer a pessoa de volta, né? É impressionante. Baratinho, você é fulião, né? Ah, rapaz, eu gosto. Você tem cara de fulião, viu? Mas também, né? Eu gosto do bicho. O Baretão tava ali no pé, ué. O Baretão era, como eu falei, o horário tinha que retornar no horário certo pra casa. Mas assim, a gente gosta do lugar quando a gente é bem atendido. Bem atendido. Quando você se sente seguro, confortável no ambiente. Acho que não só o Baretinho, como todos nós, né? A pessoa, quando lembra o nome da gente, a gente fica tão empolgado. O ambiente é agradável, é bom. Vai lá que os restaurantes da família são sensacionais. Isso mesmo. Olha, o Já Edivaldo... foi todos, inclusive. E uma pergunta aqui para finalizar. Vocês cuidam sempre das redes sociais dos restaurantes. E isso é muito legal. Vejo uma comida e bebida e já me estimulam. Olha aí o Edivaldo. É verdade, é os olhos, né? Os olhos, o cara já começa, né? Não, hoje em dia, realmente, as redes sociais é uma ferramenta de vendas muito importante. Então, quem não tiver ali se atualizando, mostrando no dia a dia, quem não tiver a contratação de um social media, que esteja nos apoiando para poder também não só
fazer o dia a dia de mostrar os pratos, mas também responder os clientes, os directs, eu acho que hoje é uma das formas maiores de comunicação entre o cliente e o estabelecimento, acaba sendo a rede social. Muita gente não liga, ou ela manda através de um direct no Instagram, ou ela manda um WhatsApp. Então você tem que ter um retorno ali, é como se fosse uma ligação, se comparar com o tempo antigo. Isso. Você, quando não responde, você perde um cliente. Isso. Então assim, a gente tem que estar sempre atento, respondendo o cliente, fazendo as reservas, inclusive por Instagram, a maioria hoje são por Instagram. As pessoas sempre estão falando através dessa rede e mostrando o dia a dia também, a nossa culinária, com ênfase, né, no que você tem de melhor sempre. É isso aí, eu aproveito e agradeço. Também o trabalho do Valdec Filho, agradeço, né, ao meu amigo Valdec Filho, esse grande social media, grande comunicador, simpatia também. Tá sempre aí lado a lado com toda a família aí da nossa amiga Rose Araújo. Olha, chegamos ao final, né, desse bate-papo. Muito bacana, né, Eduardo? Muito bom. É importante a gente conhecer, né, esse outro lado também do empreendedorismo, a luta que é, porque às vezes as pessoas veem assim de fora, mas tem toda uma trajetória, né? Todo um caminho que não foi fácil, né, Rose? Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite. Obrigada. Isso mesmo. Olha aí, você depois querendo rever essa entrevista, né? Vai lá no nosso YouTube, acessa o canal da Rede Xodó de Comunicação, você vai poder acompanhar a Rose Araújo, empresária, né? Empreendedora aqui da nossa capital, né? Proprietária de bares e restaurantes aqui. Então, vai lá depois e confere esse bate-papo.